Bem, glória a Deus. Eu quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor, você que está aqui conosco, os irmãos que estão com a gente online. Aí agora a lista está bonita, está completa. Nosso irmão Alexandro, a nossa irmã Jéssica, a nossa irmã Miriam. Eu não sei se o Marcelo e a família dele estão ouvindo lá também, mas eu quero cumprimentar eles também com a paz do Senhor. Irmão Raudinei, que também deve provavelmente estar com a irmã Ananete, né? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito bom que nós estamos aqui nessa noite. E aqui no templo eu estou com a nossa família e também com a Clara aqui nos ajudando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, o nosso estudo dessa noite, ele é bastante interessante. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses, no capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1, e nós vamos ler o versículo de número 12. Finalmente chegou o final do ano, para alguns. E outros estão falando assim, puxa, que pena que o ano já acabou, né? Seja quem for você, ou de que lado você está dessa história, a realidade é só uma. Queira você ou não, o ano, daqui pouco mais de 24 horas, está terminando. Goste você ou não, ache isso uma bênção para você ou não, o nosso ano, daqui pouco mais de 24 horas, está chegando ao fim. E algumas coisas surgem com isso, né? E é justamente o que nós vamos estudar no dia de hoje. Algumas dúvidas, algumas questões, alguns posicionamentos, né? Por exemplo, segunda-feira que vem é o Dia Internacional do Começo de Novas Dietas. Na semana seguinte, na próxima segunda-feira, é o Dia Internacional do Abandono das Novas Dietas. É o dia em que as pessoas fazem votos de diferente, de diferença, de mudança, para que elas fiquem aí, como diz o nosso estudo de hoje, mais perto da conquista. As pessoas querem alcançar, elas querem chegar lá. Diferentemente do que o lá signifique para um e para o outro, todos, de alguma maneira, querem chegar lá. Não é verdade? A carta que Paulo escreve a Filipos, lá no versículo de número 12, Paulo escreve assim para a igreja: olha, irmãos, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que comigo aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso. Preso por causa da pregação do Evangelho. Semana passada nós fizemos esse comentário, os irmãos já sabem isso de cátedra, de conhecer a história da igreja. Eles não estavam presos simplesmente pela pregação do Evangelho. Eles estavam presos pelo que significava pregar o Evangelho. Era pregar um novo governo, era pregar sobre uma nova entidade, era pregar sobre um novo rei, era pregar sobre um novo domínio, sobre estabelecer uma nova linha de pensamento para o mundo naquela época. E era por isso que eles estavam presos. E Paulo está dizendo que, por conta daquela prisão, por conta daquele momento que ele estava vivendo, quando ele começa a escrever a sua carta, ele está falando que todo aquele tipo de dissabor que uma pessoa pode passar na cadeia, aquilo havia contribuído para que o evangelho tivesse tido mais proveito na sua pregação. A nossa introdução vai dizer assim, que a cada ano que se passa, fazemos sempre os mesmos comentários, né? Como a gente estava falando agora há pouco. Meu Deus, como esse ano passou rápido. Ou já estamos no fim do ano, parece que o ano começou ontem. Ou ainda, graças a Deus que esse ano está terminando, não quero me lembrar mais dele. E o fato é que existem inúmeras razões, né, para que você pense de um jeito e para que você pense de outro. Existem inúmeras razões para que o seu coração esteja dedicado em um ponto de vista ou em outro ponto de vista. Muita gente hoje está pensando, olha, ainda bem que o ano 2021 está acabando, porque é o ano que eu perdi o meu ente querido. Outras pessoas estão falando assim, olha, que bom que o ano 2021 está acabando, porque é um ano onde eu perdi meu emprego, onde alguma coisa trágica na minha família começou. Outras pessoas já estão falando assim, puxa, o ano de 2021 acabou e foi o ano onde eu consegui conquistar isso na minha vida e na minha casa. Tem muita gente terminando esse ano de 2021 vitorioso, né? Cheio de alegria, porque grandes conquistas a sua família
e a sua casa conseguiu. Os surpresos com o fim do ano geralmente estão pensando nas coisas que poderiam ter feito ou que não conseguiam fazer durante o ano que passou voando. Os que estavam em desafios durante o ano, ou em parte deles, certamente estão pensando em como o ano novo será uma virada de página e como anseia que os problemas que passou no ano velho nunca mais se repitam na sua vida. Eu sei que tem muita gente que está votando que nesse ano novo que se inicia, ela vai servir a Deus melhor. Nesse novo ano que se inicia, ela vai começar um novo projeto na sua vida e na sua casa, que ele não começou em 2021, né? Tem gente que está falando assim, eu vou voltar a frequentar a escola dominical. Outros estão prometendo, eu vou voltar a frequentar os cultos de doutrina. E é uma bênção se você começar a frequentar os cultos de doutrina. Outros estão dizendo, eu vou voltar a estudar esse assunto ou aquele outro assunto, né? Outros estão fazendo votos, como a gente falou no começo, da grande mudança na alimentação, né? Olha, eu vou começar uma reeducação alimentar a partir da primeira semana de 2022. E tantas coisas as pessoas estão propondo por conta que não conseguiram em 2021. É claro que a gente não pode deixar de mencionar que nós vivemos o segundo ano da maior pandemia de talvez que as últimas 3 gerações tenham conhecido, né? Nós já tivemos outros momentos de pandemia mundial, né? Nós temos a peste bubônica no ano 1500, nós temos a gripe espanhola no início do século XX, mas essas últimas 3 gerações que estão vivas agora, né, nesse momento, os nossos jovens, os adultos, os nossos idosos, eles não tiveram a condição ainda, não passaram por uma pandemia como essa que nós estamos vivendo agora. Nós não podemos deixar de mencionar que a Covid-19 mudou muita coisa na nossa vida, principalmente nos últimos 2 anos, né? Por exemplo, de claro aqui, na nossa frente, diante dos nossos olhos, o elefante branco dentro da sala. Nós não estaríamos fazendo esse culto online se não fosse por causa da pandemia. Nós não estaríamos no Zoom aqui conversando e ministrando a palavra de Deus, não fosse pela pandemia. Nós estaríamos talvez transmitindo esse culto ao vivo. Mas em matéria de Zoom, fazendo reuniões online da igreja, isso é muito novo, você sabe disso, por conta da pandemia. E os votos, talvez, de algum obreiro, de algum pastor para o ano de 2022 em 2022, em nome de Jesus, nós vamos deixar de fazer cultos pelo Zoom. Será? Será que vai dar certo? Será que o Omicron vai deixar? Ou a outra variante que depois vai vir, a variante com Q, a variante com M, a variante com N, a variante com Z, será que eles vão deixar que a gente faça, né? A todas as letras do alfabeto, né? E outras, será que elas vão permitir que nós tenhamos o nosso culto sem ser pelo Zoom, né? Vai dizer isso, o tempo vai dizer. Mas afinal, qual a análise que você faz do ano que está terminando? Para você, 2021 foi bom ou foi ruim? Pessoalmente, se você precisasse de dar uma nota aí para o ano de 2021, que nota você daria? Né? E talvez você esteja feliz agora que o pastor não está vendo o seu rosto e nem está vendo o seu gesto agora, né? Que nota você daria para o ano de 2021? O que você diria a respeito dele? Quais seriam os seus comentários a respeito daquilo que se passou na sua vida e na sua família em 2021? Eu certamente tenho os meus, né? Eu certamente posso dizer para você que 2021 foi o ano dos extremos na minha vida e na vida da minha família. Nós vivemos momentos de extrema alegria e vivemos momentos de extremo qualquer outra coisa. Nós vivemos momentos extremos. Como é que foi na sua casa e na sua família, né? Em que baseamos essa análise? Em nós mesmos, na sociedade, na política, na igreja, no reino de Deus, no reino de Deus na terra. Vamos pensar um pouco junto a respeito disso hoje? As pessoas, em sua maioria, talvez pensem que as coisas que acontecem por acaso, que as coisas que acontecem por acaso, que nós não temos muito a ver com a razão dos eventos da vida. Mesmo os que são na nossa vida pessoal. Você concorda com isso? Você concorda que não existe nada que você pode fazer pelos eventos que acontecem na sua vida? Por exemplo, você concorda que não nada que você poderia ter feito para que isso ou aquilo que você está pensando agora tivesse acontecido na sua vida, né?
Será que poderíamos ter evitado algumas coisas que aconteceram na nossa vida? Será que podemos influenciar as coisas que vão acontecer no ano novo? Vamos pensar um pouquinho nisso juntos hoje? O que a gente pode fazer para conquistar em 2022? O que é que eu e você podemos fazer como crentes para ir além das expectativas pessoais que nós temos a respeito da vida do ano novo? Talvez você pense isso, que isso parece um pouco de coaching, né? Mas você vai ver que não. Isso tem muito mais a ver com a nossa disposição diante de Deus e aquilo que Deus tem para nós, do que qualquer tipo de superação humana que você possa oferecer para você mesmo no ano que se inicia. Vamos lá? O que aconteceu? Contribuiu? Nós temos a tendência de pensar que nos desafios do ano velho, como lutas horríveis e coisas que nunca mais queremos lembrar, não é? Agora mesmo a gente comentava isso. Mas à medida que o tempo vai passando, que você vai amadurecendo, que você vai percebendo como a vida é, você descobre duas coisas. A primeira é que muitos desafios pesados marcaram tanto a sua vida que você jamais vai esquecer. Algumas coisas que passaram na sua vida marcaram tanto a sua vida, negativas, coisas pesadas, difíceis, que você jamais vai esquecer aquilo. Você sabe que você não vai esquecer. Até hoje eu lembro com a Aninha do ano 2012, foi o ano mais difícil da nossa vida. Tudo que tinha para acontecer de ruim aconteceu. Mas no dia 27 de dezembro do ano de 2012, 26 ou 27? Ela está falando que é 26. No ano de 26, mas está vendo como eu lembro perto? No dia 26 de dezembro de 2012, eu acordei pela manhã e encontrei minha esposa me dizendo: eu estou grávida do nosso primeiro filho, que nasceu em 2013. Então, apesar de ter sido um ano de tremenda luta, eu me acidentei, muitos problemas na nossa vida, o final do ano proporcionou essa boa notícia para o ano que viria seguinte. É alguma coisa que a gente jamais vai esquecer. São coisas que jamais vão sair da nossa mente. Em segundo lugar, é que por mais incrível que possa parecer, você vai descobrir que, afinal, não foi tão ruim assim. As coisas não foram tão ruins assim. E que, na verdade, você acabou aprendendo alguma coisa ou um bocado de coisa que trouxe conhecimento, maturidade e outros benefícios da vida. Isso é uma questão de análise simples, né? Eu não sei o que eu aprendi nessa luta que eu passei. Você aprendeu, por exemplo, que essa decisão que você tomou, que te levou à luta, você não toma mais. Você aprendeu, por exemplo, que essa atitude quanto aos problemas é uma atitude ruim que você não pode ter mais. Você aprendeu, por exemplo, que esse certo tipo de pessoa, com esse tipo de atitude, não se pode confiar. Você aprendeu, por exemplo, que você precisa de ser mais próximo de Jesus e menos confiante do que as pessoas podem fazer por você. Apesar de você saber que foi um tempo ruim, existe muita coisa que você pode e tem que aprender através disso que aconteceu. Paulo, por exemplo, no versículo 12, está dizendo aqui: eu quero que vocês saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Olha, as coisas que aconteceram comigo, o fato de eu estar preso, o fato de eu estar manietado, o fato de eu estar passando por essa luta, elas causaram um grande benefício para a pregação do evangelho. Você já parou para pensar que muita coisa que aconteceu com você foi para o benefício da história que Deus está contando através da sua vida? Aquela luta que você está passando, esse problema que você está passando, ela vai contribuir muito com a história que Deus está contando através da sua vida para a glória do nome dele. Talvez você se lembre de alguma coisa que aconteceu, foi ruim ou não foi ruim, mas você não gostou dela. E agora você reconhece que isso trouxe proveito. O principal aqui é: será que você poderia ter feito alguma coisa para que não houvesse prejuízo na sua vida? Essas coisas que você não gostou que aconteceu. Se você tivesse a oportunidade de fazer de novo, ou passar pela mesma circunstância, você agiria da mesma forma? Muito provavelmente não. Mas a lição aqui é que seja lá o que aconteceu na sua vida, seja lá o que se passou, Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ei,
Seja lá o que aconteceu, você ama a Deus, foi para o seu bem. Seja lá o que passou, você ama a Deus, foi para o seu benefício. Seja lá como foi, doeu, mas foi para o seu bem. Sabe? Os nossos filhos são um grande exemplo para isso. Eu contava isso alguns dias atrás. Somente o Noah, quando era mais novo, era muito difícil dar remédio para ele. É ainda hoje, mas hoje ele já obedece um pouquinho mais. Mas quando ele era pequeno, que você precisava de dar remédio para ele, você precisava de segurar as pernas e os braços dele, ao ponto dele ficar dolorido depois, para que ele tomasse o remédio. E apesar daquilo ser uma cena tanto horrível para se alguém visse nós fazendo isso com ele, eu e a Aninha fazendo esse tipo de manobra com ele para que ele tomasse o remédio, o fato é que após o remédio vinha uma melhora. E sem aquele malabarismo todo, o remédio não seria ministrado. Então as coisas cooperaram para o bem do Noah, que amava os seus pais. Quanto mais, para mim e para você, nas lutas que passamos da vida e não entendemos, somos cooperados através do Espírito Santo de Deus para que melhoremos, para que nós vamos de glória em glória. É por isso que nós precisamos, então, aprender com as experiências. Uma das percepções mais maravilhosas da vida do ser humano é ter a capacidade de raciocínio. Deus te deu cérebro para você pensar, né? É poder aprender com a reflexão que se faz dos eventos da vida. Essa semana mesmo, que é a última semana do ano, eu tenho certeza que você também está pensando em tanta coisa que aconteceu esse ano e que está fazendo você refletir sobre a vida. Chegar a algumas conclusões. Conclusões que deixam você esperançoso pelo futuro, talvez triste com o passado, que coloca você numa perspectiva de como você vai lidar com isso dos anos que se passar daqui para frente, uma perspectiva que mostra para você como é que você precisa de começar a perceber essa história que passou, reflexões que você faz de eventos da vida. Os animais irracionais vivem administrados pelo seu instinto apenas, né? Por exemplo, já viu aquela história? Gato escaldado tem medo de água fria? Um gato que tomou um banho de água quente, nunca mais ele vai olhar uma bacia de água do mesmo jeito. Ele vai olhar a bacia de água e falar assim, será que aquela água é quente ou fria? E ele já vai reagir de forma que ele não quer nem saber se a água está quente ou fria. Ele já vai ficar longe da bacia. Tem muita gente que vive assim com os eventos da vida. Ele não raciocina. Ele vê alguma coisa que parece, já toma a atitude que ele acha que ele deveria ter tomado para ficar longe de problema. E não é assim, né? Os animais racionais, eles fazem isso, mas você e eu podemos refletir, analisar, tirar conclusões, formar opiniões, constantemente tomar decisão. Você constantemente toma decisão, né? Nossa capacidade intelectual nos permite aprender com os eventos da vida. Olha Paulo de novo para a igreja de Filipos. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, né? Ele estava fazendo uma ponderação com eles ali. Pois aprendi a adaptar-me com toda a circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo simplesmente estava falando para eles o seguinte, olha, observando o espectro daquilo que eu posso passar na minha vida, e é muito grande, observando as coisas que podem acontecer na minha vida, eu aprendi a estar contente com o que eu tenho. E o que Paulo tinha? A graça de Deus só. Porque naquele momento preso, a única coisa que ele desfrutava era da graça de Deus. E só que ele esperava na frente experiências novas com Deus. Quais são as experiências que mais marcaram a sua vida com Deus? Você consegue pensar? Eu penso, por exemplo, agora no começo do ano, por volta de maio, nós estávamos na festa da nossa igreja lá essa é uma das mais recentes, né? Na nossa sede. E vem muita gente de fora na sede e tal. E alguns irmãos me perguntaram se eu ia participar da ministração da mensagem da palavra de Deus. E eu falei que não, mas falei que não de uma maneira muito tranquila com isso, né? Porque
Eu gosto de pregar, não me entenda errado, eu gosto muito de pregar, mas não é uma necessidade assim, não. Eu tenho que estar na escala, eu tenho que aparecer, não. Se eu tenho oportunidade, eu fico muito feliz em ministrar a palavra de Deus. E o irmão me perguntou se eu ia pregar, eu falei que não. E fiquei tranquilo com aquilo, porque não estava passando pela minha cabeça. E fui trabalhar. Só que esse ano, mais do que os outros anos, teve muito trabalho durante a festa. E eu quase não consegui aproveitar as ministrações. Eu acredito que um dos únicos cultos que eu assisti foi talvez 1 ou 2 cultos à noite. Nossa festa dura 5 dias e nenhum dos cultos durante o dia eu consegui participar. As ministrações, os obreiros, etc. E por conta de não participar, de ouvir as ministrações, eu fiquei um pouco triste com isso. Enquanto eu trabalhava em alguma coisa lá no meu escritório e mexia numa papelada e tal, eu comecei a falar com Jesus a respeito disso. Meu desconforto de enquanto alguém estava pregando lá dentro, eu estar trabalhando. E o Espírito Santo de Deus me disse, do sábado de manhã, já era sexta-feira, e sábado era o último dia de manhã, ele falou assim, amanhã de manhã você vai pregar. O Espírito de Deus me falou claramente. E eu discuti com o Espírito de Deus, né? Falei, não, Senhor, sábado de manhã é o dia dos pastores que vêm de mais fora, né? Os de maiores renomes, é o dia do nosso pastor pregar. Ele prega no encerramento do nosso trabalho, no sábado de manhã. Falei, não posso pregar sábado de manhã. Falando para o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus falou assim, se prepare porque amanhã você vai pregar. A mensagem é essa. E me deu qual mensagem que eu já tinha preparado, inclusive, para uma outra ocasião. O Espírito de Deus me falou qual mensagem que era que eu ia pregar. E eu lembro que eu ri comigo mesmo, amassei o papel e joguei fora, o papel que eu estava na mão e tal, e rindo, né? E nisso, durante o culto da noite, já entrei dentro da sala da nossa mídia para trabalhar junto com os meninos. E um dos meninos, no final do culto, o pastor que estava pregando aquela noite estava descendo do púlpito. E o pastor que estava pregando aquela noite me disse assim, enquanto ele descia do púlpito, na verdade, um rapaz dentro da sala me disse assim, falou, Will, você não vai pregar esse ano? Eu falei, não, meu amigo, tem muita gente de fora aí, né? No que eu terminei de falar para ele, apareceu um diácono. O que eu terminei de falar para ele, apareceu um diácono do lado na porta e me disse assim, Will, o pastor está chamando você. E nos que eu cheguei do lado do pastor, o pastor me olhou e falou assim, Will, amanhã cedo, sábado, você prega. Assim, sem nenhum tipo de aviso prévio. E eu ri com aquilo, porque eu lembro que o Espírito de Deus havia me falado naquela manhã que eu pregaria no outro dia. Essas experiências que você tem com Deus, de Deus lhe avisar o que vai fazer, dele mostrar como vai fazer, e dele fazer exatamente como ele disse que faria, essas experiências fazem com que o seu ano, o seu tempo, a sua vida com ele fiquem marcadas. Você aprende a se orientar melhor pela voz de Deus e o seu calendário fica marcado com essa história que você se passou com o Senhor. Isso marca o nosso coração e nos faz ter expectativas quanto àquilo que ele vai fazer e que ele vai continuar fazendo para a glória do seu nome. E nós aprendemos com as experiências dessa forma. A consciência, então, de uma expectativa muito melhor. É isso que ela acaba causando, né? Se há uma coisa que todo ser humano deveria se conscientizar, é que Deus está no controle de tudo. Muitas pessoas não reconhecem a soberania de Deus, mas isso não muda a realidade. Tem gente que fala assim, Deus não pode fazer as coisas que ele diz que faz, porque senão não tinha mal no mundo, né? A nossa perspectiva de bem e mal, a nossa perspectiva sobre os eventos que acontecem na Terra, não mudam o fato de Deus estar no controle de todas as coisas. A questão de as coisas que estão passando na sua vida não é as coisas que você gostaria que estivesse passando, não é o resultado de Deus não mandar e organizar o mundo. Não é. A nossa vida pessoal não está atrelada quanto se Deus está na soberania das coisas ou não. Há outras coisas para mencionar isso, né? Geralmente as pessoas não querem que alguém governe sobre elas, e esse é o problema. Querem ser autônomas, e a ideia de que tem é que Deus governar tudo da maneira que lhe agrada, parece de Deus fazer de Deus um ditador. Mas Deus controla todas as coisas criadas para lhe dar os fins que lhe é melhor. Lembra de Jeremias, capítulo 29, versículo 11? Ele fala assim, olha, bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, de dar para você o fim que vocês esperam. Pensamentos de paz e não de morte, para dar para vocês o fim que vocês esperam. O problema é que as pessoas esquecem o que o Jeremias 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
Vai dizer antes do 11. Que era para eles justamente passarem por um momento que era contrário à expectativa deles. Para que o fim das coisas fosse igual àquilo que Deus, que a vontade deles e a vontade de Deus fossem parecidas, o bem que eles esperavam para si mesmos. O problema é justamente aqui. É que Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Você quer ter uma consciência para uma expectativa muito melhor em 2022? Saiba que Deus é quem sabe o que é melhor para você. Deus tem um plano a seu respeito. Deus tem um plano a respeito da sua família, da sua casa, das suas coisas. Deus tem uma vontade a respeito de você e daquilo que você espera e que você pensa para 2022. E aquilo que Deus quer e espera para a sua família em 2022 é melhor daquilo que você quer e você espera. Deus tem coisas melhores para você do que as coisas que você mesmo espera para você. O problema é que é difícil acreditar nisso, né? Não é difícil acreditar nisso no sentido de, eu creio. É difícil agir como se você cresce. É difícil colocar a sua atitude em acordo com as suas palavras, porque na maioria das vezes, as nossas palavras estão divorciadas das nossas atitudes. Mesmo que você não entenda as coisas que Deus faz, você deve confiar que Ele sabe o que está fazendo e está vendo o que você ainda não pode ver. Para os discípulos, Jesus, antes de ir à cruz do Calvário, ele falou assim: o que eu faço agora, vocês não sabem, mas vocês irão saber. As coisas que eu faço agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender. Será que você pode ponderar no seu coração hoje, nessa noite, no dia 30 de dezembro de 2021, que você não sabe o que Deus está para fazer na sua casa e na sua família e na sua igreja? Mas que você pode confiar, como diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Que seja lá o que Deus estiver fazendo, é bom. Ainda que eu não consiga enxergar, é bom, é maravilhoso, é grandioso e é glorioso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você entende que tudo que Deus está fazendo é para o seu bem, você coloca nele a sua confiança, você está mais perto das suas conquistas. Então a gente chega em três percepções agora. Primeira, o que vai acontecer, o que deve acontecer e o que pode acontecer. Então, como é que a gente define o que vai acontecer, aquilo que deve acontecer, provavelmente vai acontecer, e aquilo que pode acontecer? Parece que a maioria das coisas que acontecem são coisas que não podemos evitar, elas vão acontecer de qualquer jeito. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer aquilo que der na telha. Dia 30 de dezembro vai terminar daqui a algumas horas. Você pode pular, pode fazer o que você quiser. Né? Você pode fazer o que você quiser. Daqui a um ano, você está um ano mais velho. Que dificuldade, né? Você pode fazer o que você quiser. Se você desligar o computador da tomada, acaba a eletricidade dele e desliga. São coisas que vão acontecer. Coisas que devem acontecer, né? O que deve acontecer é que provavelmente seus filhos vão crescer e vão se casar. Menos as suas filhas. Porque as suas filhas vão viver para sempre com os papais. Deve acontecer. Né? Seus filhos devem crescer. Né? Alguma coisa pode acontecer no meio do caminho, né? Mas isso deve acontecer. Com certeza deve acontecer. E o que pode acontecer? São coisas que dependem da sua atitude e do seu posicionamento. Por exemplo, se você entrar na faculdade hoje e você continuar nela, pode ser que você se forme. Depende do quê? Do seu compromisso de continuar na escola e ter boas notas. Mas esses aspectos que são físicos e materiais da vida, eles são apenas um sinal daquilo que acontece no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, por exemplo, certamente o que vai acontecer é que Jesus vai voltar.
no mundo espiritual, certamente o que vai acontecer é que Deus vai continuar reinando sobre o céu e sobre a terra. Vai acontecer. O que vai acontecer é que o Senhor Jesus Cristo vai vencer todo o mal de uma vez por todas. O que vai acontecer é que a nova Jerusalém, ela vai descer do céu sobre a Jerusalém terrena e nós vamos habitar para sempre com o Senhor no céu. Isso vai acontecer. Agora, o que deve acontecer é que você e eu podemos participar desse momento glorioso, ou pode ser depois da nossa partida para a morte, pela morte. Né? E o que pode acontecer? Pode ser que você seja usado por Deus esse ano. Pode ser que o seu ministério se desenvolva esse ano. Pode ser que você conquiste muitas coisas diante de Deus e através de Deus na sua vida. E como é que essas coisas elas se relacionam, né? Aí na palavra de Deus vai dizer assim, que mesmo um pouco questionado, esse tema de importância da vida de cada ser humano, conhecer a vontade de Deus. Aqui nós vamos ver e aprender como viver de maneira intencional para fazer acontecer as coisas que podem acontecer. Como é que a gente, de maneira intencional, traz essa vontade de Deus que é permissiva e é coadjuvante com a nossa vontade para que elas aconteçam na sua vida? Porque é o seguinte, não está escrito nas estrelas a sua vida. A sua vida está sendo escrita nas estrelas. Quando Davi fala assim, todos os dias a meu respeito estava escrito no teu livro, ele fala aquilo a respeito de que Deus tinha um plano para ele. Mas Davi se colocou no posicionamento onde Deus cumpriu o plano. Deus não obrigou goela abaixo de Davi que o plano dele se cumprisse na vida. Davi se colocou à disposição de Deus para que Deus cumprisse o seu plano. Então, por mais que Deus tenha uma vontade para nós vamos ver isso mais para frente, depende do nosso compromisso diante de Deus, de abraçar a vontade de Deus e cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida, para a glória do teu nome. Para isso, nós temos 3 perspectivas que nós vamos observar. Princípios bíblicos que vão mudar o nosso caráter que vai mudar a nossa atitude e atitudes que vão programar as nossas ações. Então, olha, presta atenção nisso aqui. A fidelidade de caráter é alinhar as suas ações às suas atitudes. Como assim? Você não pode alcançar aquilo que Deus tem para você, aquelas coisas que podem acontecer, se você não permitir que o seu caráter da sua vida seja moldado através da palavra de Deus. Se você não permitir, se você não abraçar o modelo bíblico de vida, não é o modelo do pastor Will, não é o modelo do Ministério do Belém, não é o modelo da Assembleia de Deus, não é o modelo do pastor Joel Freire da Costa, não é o modelo da diretoria do Ministério do Belém, é o modelo bíblico de vida, o caráter do homem que está aqui no manual do usuário, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se você não adotar os princípios bíblicos para moldar o seu caráter, você já começou errado. Não tem condições. Se você continua achando que a maneira de viver é tirar vantagem, é viver mentira, é contar um caos, é não assumir compromissos que você deve diante de Deus e diante da sua família. Se você acha que essa maneira de viver, a sua vida não está de acordo com os princípios bíblicos. E certamente as coisas que poderiam acontecer, que Deus tem para fazer na sua vida, não vai poder ser feito, porque você não está de acordo com a palavra de Deus. Isso não é uma imposição do céu, isso é um compromisso da sua vida para com Deus. Isso é não se colocar no lugar onde Deus faz as coisas acontecerem. Não é uma maldade de Deus com você, é uma impossibilidade para que as coisas aconteçam. Eu te dou um caso aqui facilmente perceptível hoje. Você fala assim, não vou pegar Covid, não vou pegar Covid, não vou pegar Covid. Se você não cuida para que você não pegue Covid, se você não toma as precauções para que isso aconteça, se você não tomar a vacina contra o Covid, se você não usar a sua máscara, ou então tomar cuidado em lavar as mãos e não estiver num lugar contaminado, você com certeza vai pegar Covid. Porque você não está observando os princípios para que essas coisas aconteçam. E tantas outras coisas na vida são iguais. Por exemplo, você pega um trabalho e você não observa os princípios de que você pegou aquele trabalho. Qual princípio, por exemplo? Começar e terminar o serviço. Se você não começa e não termina o serviço, não tem como você receber o salário por aquele trabalho.
E você acha que essas coisas que nós vemos na terra, elas são as expressões que estão no céu? Não. As coisas que estão no céu são expressadas através desses detalhes que nós observamos na terra. A terra é a cópia do céu, não o céu é a cópia da terra. Essas coisas são o que são primeiro no céu, para que depois sejam na terra. Não é verdade? Os atributos de Deus são a base para a sua autossuficiência. E poder não há e não coisa alguma que possa impedi-lo. No seu trono de amor, ele faz a sua soberana vontade, né? É por isso que a fidelidade de caráter é alinhar as nossas ações com as nossas atitudes. Nós temos então aí a vontade soberana de Deus, que é a vontade determinativa de Deus. Deus é uma pessoa determinada e se determinou a amar o ser humano de tal maneira que obrigou um sacrifício supremo, a morte do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário para a nossa salvação. O que, em outras palavras, eu quero dizer? A graça de Deus é a vontade soberana de Deus manifestada. Deus quer salvar o homem, a graça de Deus está manifestada. A graça de Deus é irrevogável, ninguém pode revogar. Ninguém pode falar assim, para essa pessoa a graça de Deus não funciona. Ou ninguém pode dizer, olha, essa pessoa aqui não tem como ser salva, a graça de Deus não cobre ela. Todas as pessoas, para todos os seres humanos, de todas as gerações, a graça de Deus foi manifestada para que, através de Jesus, elas pudessem alcançar a salvação. É universal. Deus manifestou a sua vontade. Vou te expressar mais uma vez a manifestação da vontade de Deus. Hoje cedo o sol nasceu. Tinha gente que estava falando de madrugada, Senhor, eu não quero mais nem ver o sol porque eu estou triste. Deus não observou a oração dessa pessoa. O sol hoje cedo nasceu. Não tem jeito. É determinado por Deus, é a vontade soberana de Deus. E essa vontade soberana de Deus, ela pode se manifestar de duas maneiras, de maneira imperativa e de maneira permissiva, né? A de maneira imperativa é o projeto e execução daquilo que o Senhor determinou que vai acontecer pela sua soberana vontade e virá a acontecer. A vontade imperativa é sempre obedecida. Te dou um exemplo. Deus marcou um dia para essa pessoa nascer e um dia para ela morrer. Não interessa o que aconteça. Essas coisas vão acontecer na vida dela. Desde o dia que ela nasceu, ela passa a crescer e a natureza dela começa a surgir as fases, as etapas da vida. É criança, é adolescente, é adulto, ou então morre quando criança, ou morre quando adolescente, ou morre quando adulto. Mas essas determinações de Deus, elas estão já colocadas e vão acontecer. É imperativo de Deus, né? Isso é o imperativo de Deus. Outra vontade, as vontades permissivas, né? E essas aqui são as coisas que podem acontecer. Quando Deus honra o livre-arbítrio do ser humano como um dom que ele próprio tem concedido. E essas coisas permissivas, geralmente, elas se cruzam com as imperativas. Por exemplo, Deus tinha determinado para aquela pessoa que ela fosse até uma idade mais velha da vida. Mas alguém quis assassinar aquela pessoa. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Agora, isso não torna Deus cúmplice daquilo. E a gente vai ver aqui no nosso estudo. Se você emprestar o carro para o seu filho maior de idade, habilitado, e ele bate o carro, você não é responsável porque ele bateu o carro, você é responsável pelo carro, mas não porque ele bateu o carro. É a sua vontade que permitiu que aquilo acontecesse, não que foi uma vontade imperativa que ele saísse e batesse com o carro. Entende? E muitas vezes essas vontades permissivas de Deus se cruzam com a vida das pessoas e causam problemas que são irreversíveis. Mas nem por isso Deus deixa de ser soberano. E é aqui onde as coisas ficam complicadas na nossa vida. Porque sabe de uma coisa? Teve muitas atitudes nossas, que foi uma permissão de Deus, que mudaram o plano que Deus tinha para a nossa vida. Há muitas coisas que nós causamos na nossa história que muda o plano que Deus tinha para a nossa vida. Eu te dou um exemplo em Paulo. Quando Deus insiste, quando o Senhor Jesus Cristo insiste com Paulo, as frases de Jesus para Paulo é: Paulo, Paulo, duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Significa dizer que já não era a primeira vez que Jesus estava falando com Paulo. E por conta da demora de Paulo atender à vontade do Senhor Jesus Cristo, aquilo havia trazido para ele problemas que eram irreversíveis. Quando você pega, por exemplo, a palavra que Jesus dá a Ananias, falando que Paulo seria agora
padeceria muito com o Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo. Isso parece ser fruto de uma atitude que Paulo tinha tido, e agora a sua história seria assim. Às vezes nós não percebemos o link que há entre a nossa condução diante de Deus e aquilo que Deus quer fazer, e a gente acha que está tudo lindo. Que nós vamos tomar as atitudes que a gente quer, isso não vai ter custo nenhum para nós. Paulo continuou sendo salvo, Paulo continuou sendo servo, Paulo continuou fazendo uma obra maravilhosa para Deus, mas os seus posicionamentos trouxeram muitos problemas para Paulo durante sua história e a sua trajetória toda. Né? E aí vem a vontade deleitosa de Deus. Qual que é a vontade deleitosa de Deus? É o prazer que Deus tem em realizar alguma coisa. É o deleite que Deus tem em fazer algo, né? Do verbo do grego eudokia. Por exemplo, Deus quer que todos os homens se salvem, mas imagine o deleite do coração de Deus em conceder todas as bênçãos inerentes à salvação quando alguém recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Todos os homens vão se salvar? Não. Porque muitos homens não vão escolher pela salvação. Vão rejeitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque a graça de Deus, ela não é irresistível, ela é irresistível. Os homens podem negar de receber a graça de Deus. Mas a vontade deleitosa de Deus, ela se manifesta quando esse homem que ontem era pecador, agora recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, e ele recebe todas as bênçãos inerentes à salvação. Você já imaginou isso? Onde é que isso está na Bíblia? Lembra quando aquele homem, ele recebe ao Senhor Jesus, e Jesus fala assim, há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende? O filho pródigo, há muita alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. O deleite de Deus. Há muita alegria no céu diante dos anjos de Deus. É Deus que se alegra diante dos seus anjos por um pecador que se arrepende. O deleite de Deus quando essas coisas acontecem, né? Deus não se deleita assim quando você ganha um carro novo, quando você entra numa casa nova, nem mesmo quando seu filho nasce. Mas Deus se deleita quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque quando um pecador se arrepende é como um filho novo nascesse. Através do arrependimento no Senhor, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser feitos filhos de Deus. Quando nós somos feitos filhos de Deus, Deus se alegra, ganhou mais um filho para a glória do seu nome. Deus já determinou o que fará e o que vai fazer, mas certas coisas ele não vai fazer até que façamos a escolha, né? Você não tem por que ainda não pediu muitas coisas. Da mesma forma, essas também são coisas que podem acontecer. A vontade de eurestia, o deleite que Deus tem em ver os seus filhos realizando a sua soberana vontade. Quando alguém recebe Cristo como seu Salvador e vive de acordo com a sua palavra, a alegria no coração de Deus se traduz no termo grego, ereustia. Lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2, João está dizendo assim, não tenho maior gozo do que esse, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aqui se parece muito, por exemplo, quando a mãe coloca o filho doente para dormir, e ela sabe que no meio da noite o filho vai pedir ajuda, porque vai acabar acordando. Mas ela não fica do lado da cama, ela vai dormir também. Mas quando ela ouve durante a noite mamãe ou ouve papai, os pais se levantam para ir lá ver o filho, para atender o filho. Agora, aquela decisão não aconteceu naquele momento, aconteceu no momento que ele colocou o filho para dormir. Ei, a decisão que Deus tem de ajudar você, de guardar você, ela não é no momento que você pede ajuda. É no momento que ele te pôs no mundo. Mas você precisa clamar. Você precisa de pedir ajuda para isso aí. Você precisa de falar, papai, me ajuda aqui. Quando nós vemos lá no Salmo de número 18, Davi está cercado pelos seus inimigos. Ele fala assim, então clamei e desde o seu templo ouviu a minha voz. Eu só tinha capacidade de ouvir a voz quando Davi clamava, ou só conhecia Davi quando Davi clamou? Não, sempre conheceu Davi. Mas quando Davi clamou, Deus saiu do lugar onde tinha, pulou num querubim, montou num querubim e voou para ir socorrer Davi. Há muita coisa que você precisa de entrar no jejum e na oração para mover o céu. Jesus ensinou isso. Quando falou a parábola do juiz iníquo, que falou assim, olha, aquela mulher que importunava o juiz, e o juiz pegou e falou assim, quer saber? Eu vou logo ver a causa dessa mulher viúva, pelo menos assim ela me deixa em paz. Deus não vê assim, mas, por favor, importune o céu até que Deus ouça. Às vezes a Nádia, que é mais novinha, começa a gritar durante a noite, grita, até que a mãe levanta.
Na maioria das vezes a mãe. Mas até que um de nós dois faça alguma coisa, ela não para de gritar. E você clamou a primeira vez, clamou a segunda e deixa quieto. Para com isso. Continua clamando por isso aí. Continua pedindo para Deus te ajudar com isso aí. Continua pedindo para Deus abrir uma porta nessa questão. 2022 é o ano de você não descer do lugar até que Deus abra a porta que você pediu para a glória do seu nome. Peça ao Senhor. Importune a Deus. E por fim, o que precisa acontecer para você conquistar? Salmo 11, versículo 3 diz assim: na verdade que os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Eu gosto desse salmo. A história por trás do Salmo 11, você lembra quando Davi fugiu pela primeira vez do rosto de Saul? Teve aquela festa na casa de Saul. E Davi já estava desconfiado que Saul queria matar, porque Saul já tinha tentado cravar Davi 2 vezes com uma lança na parede. Então Davi estava desconfiado que Saul queria matar ele. E nessa oportunidade, Davi fala para Jonatas: olha, eu não vou na festa, seu pai quer me matar. Jonatas fala: para com isso, rapaz. Meu pai queria te matar, meu pai gosta de você demais, rapaz. Ele fala: não vou lá não. Não vou lá não. Faz o seguinte, vai na festa e fala que eu fui ver meus pais em Belém. E se seu pai se enfesar, você pega a flecha e joga para depois do bosque. Mas se ele tiver bem, você coloca antes do bosque. Eu vou estar observando na beira do bosque para ver onde a flecha vai. Bom, Davi não foi. E Saul quase matou Jonatas por causa disso. E aí o arqueiro foi lá e jogou a flecha para depois do bosque, para que Davi soubesse que era para fugir. O Salmo de número 11 começa justamente falando isso. Olha, foge para longe. Vai para longe. Vai aí para o meio do bosque, aí se embrenha na mata, vai buscar refúgio. É o que o Salmo 11 tá falando. Vamos dar uma lida lá, só para a gente corroborar com isso aqui. Nós já estamos quase chegando no final do nosso ensino. Porque tu estás longe, ó Senhor... Não, 11. No Senhor ponho a minha confiança. Como dizeis para a minha alma? Foge como o pássaro para o teu monte. Porque eis que os perversos curvam o seu arco. Eles deixam a sua flecha pronta sobre a corda, para que eles possam secretamente atirar nos retos de coração. Se os fundamentos foram destruídos, o que pode fazer o justo? Essa primeira parte do texto é como se alguém estivesse avisando Davi: olha, Davi, você tem que fugir porque o arco está pronto. A corda já está puxada. E a vontade daquele que eu estou avisando você é de matar você. O que você pode fazer sendo justo? Porque o rei é poderoso. O que você pode fazer? Se as coisas já estão todas desenhadas contra você, o que é que você pode fazer? Para que as suas conquistas se realizem, algumas coisas precisam acontecer. Uma delas é a sua comunhão constante com Deus. Olha, o mundo, do jeito que está disposto, ele é contra a sua vida com Jesus. Fica tranquilo. O mundo quer que você fracasse na sua história andando com Deus. Se uma coisa você pode ter certeza, tanto quanto a que Deus te ama, é que o diabo te odeia. Se você pode ter certeza de alguma coisa nessa noite, é que o tanto que Deus te ama, o mundo quer te ver mal. Pode ficar tranquilo com isso aí. E se os fundamentos forem transtornados, quantas vezes as coisas acontecem lá fora para tirar proveito da nossa vida com Deus? No ano de 2020, 2021, por exemplo, quantas nós vimos as ordens, 2020 principalmente, quantas ordens nós vimos dos governos para tentar fazer com que o povo não se reunisse, que não tivesse na igreja, que o povo não servisse a Deus, quanta coisa a gente ouviu. E tira a Bíblia da escola, e tira a oração da igreja, da escola, e os fundamentos estão armados, aí o que é que pode fazer o justo? Mas coisa que você precisa de fazer é estreitar a sua comunhão com Deus através de uma vida devocional. Esse aqui é o grande mote do Ministério do Belém, e principalmente da vida do Ministério do Pastor Joel. Quer sucesso na vida, em todas as áreas da vida? Vida devocional. Comece o dia e termine o dia falando com Deus. Fale com Deus, tenha o seu momento a sós com Deus. Vida devocional. Não é simplesmente tirar um momento e fazer uma oração. É ter uma vida de comunhão com Deus. É ter uma vida de adoração a Deus. É passar o dia inteiro falando com Jesus.
É ter um momento para falar com ele, sim, mas também passar o dia inteiro falando com ele. É não dar um passo sequer sem falar com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Uma vida devocional. Coloque isso no seu coração, mude hábito se necessário, para que você tenha uma vida devocional consistente. O que está te atrapalhando ter uma vida devocional com Deus hoje? Outra coisa é fidelidade e lealdade a Deus, o nosso Senhor, e ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sabe a diferença de fidelidade e lealdade? Fidelidade você faz quando você sente que a outra pessoa está fazendo a parte dela também. Eu sou fiel a você enquanto você é fiel a mim. Mas Deus sempre é fiel a nós, né? Deus sempre é fiel para nós. Mas tem muita gente que não considera a fidelidade de Deus quando as coisas vão contra. Ele começa a cobrar Deus. Senhor, eu sou dizimista, vou nos cultos e essas coisas estão acontecendo comigo por quê? É assim ou não é? Mas esse é o momento de você não ser simplesmente só fiel a Deus, você ser leal a Deus. Sabe o que é ser leal? É falar assim, olha, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, mas eu continuo crendo no Senhor. Senhor, eu estou sofrendo com isso aqui, mas o meu nome, a minha boca, os meus lábios não vão murmurar contra ti. Senhor, as coisas estão contra mim, mas eu estou aqui diante do Senhor com firmeza de coração. Eu creio em ti. Senhor, está doendo, mas a minha alma está na tua presença. Lealdade com Deus. Fidelidade e lealdade com Deus. Ser leal a Deus. Mas Deus te deixou nessa aí? Lembra que os do Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles estavam sendo fiéis a Deus, não estavam? Mandado contra o mandado do rei? Era para ajoelhar, eles foram fiéis a Deus contra o mandado. Mas eles chegaram diante do Nabucodonosor. Nabucodonosor falou assim, se vocês não ajoelharem, vocês vão para a fornalha de fogo ardente. O que vocês têm para dizer? E aí eles não foram só fiéis a Deus mais, eles foram leais. Olha, rei, sobre esse negócio nós não temos que responder. Por quê? Porque mesmo que ele não nos livre, nós ainda não nos ajoelharemos diante da sua estátua. O que ele estava falando? Nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus. Se Deus não for fiel em cumprir a sua promessa de nos guardar como israelitas, nós seremos leais à palavra que ele nos disse. E nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito que a gente fez. Lealdade àquilo que Deus te convidou. Lealdade àquilo que Deus determinou para que você seja e para que você faça para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Para as coisas que esperamos possam acontecer na nossa vida, temos que ser sensíveis ao que Deus quer que aconteça. Por exemplo, não há coisa que Deus mais queira que aconteça em 2022 é que nós ganhemos muita gente para Jesus. Não tem coisa mais que Deus quer. Se tem uma coisa que já pode ter certeza hoje, dia 30, é que ano que vem, Deus quer que você ganhe almas para Jesus. Pode ficar tranquilo. Já tá. Isso aí você pode riscar da sua lista. O que é que Deus quer? Isso Deus quer. Que você ganhe gente para a glória do nome dele. Que você ajude ao seu pastor e à sua igreja a ganhar muita gente para Jesus em 2022. Pode ficar tranquilo. Isso aí já está marcado e determinado. Deus quer que você viva feliz em 2022. E principalmente através disso. É por isso que Deus está investindo a sua vida da maneira como está investindo. Você continua vivo hoje, não é para cumprir os grandes sonhos da sua vida, é principalmente para ser um testemunho ao mundo que perece da salvação do Senhor Jesus Cristo. E as outras coisas vêm junto, vêm no bojo dessa graça, né? Uma coisa que ele deixou bem clara é que nós iremos por todo mundo e ganhamos muita gente para Jesus, para a glória do seu nome. A conclusão do nosso estudo, irmãos, no dia de hoje, ela é muito simples. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha o que Jesus diz. Você quer conquistar as coisas que você quer no ano que vem? Semana que vem? Na sua vida daqui para frente? Coloque essa palavra no seu coração. Coloque o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Coloque você no Senhor Jesus Cristo. Se dedique ao Senhor Jesus Cristo. Se dedique às coisas que vêm de Deus, né? Essa semana eu ouvi alguém me dizendo que Deus tem até usado sonho para falar com algumas pessoas. Se dedique a Jesus no ano que vem. Mude de vida. Mude de vida. Não adianta, sabe, eu estou para terminar, mas eu preciso dizer isso para você. Albert Einstein dizia que o cúmulo da insanidade é continuar fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. É insano
você continuar vivendo a mesma vida, traçando os mesmos projetos, tendo as mesmas atitudes que no passado já te trouxeram de sabor, achando que alguma coisa diferente vai acontecer. Ei, meu amigo, deixa eu dar uma dica para você. 2022, escolha por Jesus. Eu não estou dizendo isso para você da empolgação do meu coração, com gritaria, jogando fogo de artifício. Eu estou dizendo para você do melhor do meu raciocínio, no melhor do meu pensamento, refletindo na minha própria vida e pelo que aconteceu nela. Escolha por Jesus em 2022. Se você estiver nele e colocar as palavras dele no seu coração, peça o que você quiser e acontece. Peça o que você quiser e Deus vai fazer. Se você se dedicar a Deus e colocar as palavras de Deus no seu coração, para isso você não precisa de mudar de religião, você não precisa de mudar de pensamento. A única coisa que você precisa de fazer é se dedicar a Jesus e deixar Jesus transformar a sua vida. Deixa eu contar mais um testemunho, minha hora já acabou, mas eu preciso de contar. Na Flórida, alguns meses atrás, nós estávamos cuidando de alguns casais, eu e a Ana, e chegou um casal para nós cuidarmos que não estava casado. E nós estávamos cuidando desse casal com muito carinho, eu e a Aninha, nós sempre aprendemos do nosso pastor a cuidar das pessoas com carinho. E nós falamos para esse irmão e tal que ele precisava se casar, porque ia ser uma bênção para ele e para a família dele se ele fizesse isso, e ele o fez. E trouxe muita alegria para o coração dele. E chegou o próximo passo, que era o batismo. E nós o convidamos para se batizar. Nós convidamos ele para se batizar. Falei, olha, você não quer batizar e tal? E ele falou assim, pastor Will, deixa eu ser bem claro para você. Pastor, eu não quero ser fanático. Se eu me batizar, significa que eu vou precisar de ser fanático? Aí eu falei assim para ele, o que você quer dizer com fanático? Ah, pastor, fanático é ir todo dia na igreja, toda hora ter uma... Tá falando das coisas de Deus e tal. Eu quero ir no culto quando eu quiser e na hora que eu achar que tem que ir. Eu não quero ser fanático, eu não quero começar só falando das coisas de Deus e tal. Eu quero ter uma vida normal, igual uma pessoa normal. Eu não quero ser fanático. Eu falei, olha, se batizar não significa ser fanático. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Se espera de que aqueles que se aproximam de Deus fiquem parecidos com Ele. Isso é natural. Isso não é uma questão de obrigação de ninguém. Eu jamais vou lhe obrigar a fazer nenhum tipo de atitude porque Deus está mandando. Porque Deus me mandou mandar para você. Não. Isso não é seita. Mas eu te digo que se você se aproximar de Deus, Deus vai começar a falar com você. Ele falou, tá bom, pastor. Meio desconfiado, aceitou se batizar. Se batizou. Tem menos de um ano. Já por várias vezes esse irmão me mandou mensagem para mim, mesmo agora que a gente está na Califórnia, me contando dos testemunhos de Deus usando a vida dele para tocar outras vidas. Coisa que ele nunca imaginou, pregando para a família, pregando para amigos, transformando famílias inteiras através do testemunho daquilo que aconteceu na vida dele. Esses dias atrás, a esposa dele mandou um vídeo mostrando, gravou ele escondido. Ele comprou uma Bíblia de presente para dar para a secretária. E pregando na vida da secretária, dizendo que a palavra que estava naquele livro podia mudar a vida dela como mudou a dele. E a única coisa que eu tive para fazer para ele é dar uma cutucadinha, brincando com o meu amigo, falando assim, meu irmão, você está fanático, hein? Porque, olha, a vida que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não interessa o preconceito que você tenha hoje. Não interessa aquilo que você acha que Deus quer fazer ou que você acha que Deus não quer fazer. O dia que você experimentar a vida que Deus deseja para você, a única coisa que você vai poder fazer é olhar para si mesmo e falar assim, quanto tempo eu perdi? Porque essa vida que eu vivo agora é muito melhor do que qualquer vida que eu já vivi, para a glória do nome de Deus. Eu digo isso para você por uma consciência pessoal e minha da minha vida. As maiores conquistas dos crentes são operadas trabalhando para Deus num ambiente de adoração. Deus está para mudar a nossa vida, irmãos. Deus está para fazer algo extraordinário. E as coisas que podem acontecer em 2022, nessa igreja, nessa congregação e na nossa família, vai depender de cada um de nós nos colocando à disposição do Espírito Santo de Deus para transformar a nossa casa, a nossa vizinhança, a nossa comunidade, a nossa cidade
a nossa região, o nosso estado e o nosso país para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não falo isso de empolgação nenhuma que eu estou tendo. Eu falo isso porque essa é a consciência clara do meu coração de que Deus está para fazer algo extraordinário e nos dá muitas conquistas se nós nos colocarmos no lugar aonde a bênção de Deus opera e onde ela é ordenada, na presença de Deus, cada um de nós servindo a Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?